Eu... começou a gravação agora, então eu vou começar com boa noite de novo. Boa noite a todos. Meu nome é Natália Rios. Eu orgulhosamente faço parte do Hub do ICL em São Paulo. E como fellow do ICL, eu estou super feliz de hoje ser mediadora desse bate-papo que promete ser incrível sobre conservação na prática. Para você que está se conectando nesse momento, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E eu vou pedir a interação de vocês nessa conversa. Ao longo dessa apresentação, vocês podem fazer perguntas no chat, a gente vai dar a opção de vocês abrirem a câmera, o microfone, contar suas impressões, enfim, o espaço também é de vocês para interagir nessa conversa que a gente vai ter sobre conservação. E para todo mundo entender como é que vai ser a dinâmica desse bate-papo, a gente vai começar primeiro com uma breve apresentação que os nossos convidados vão fazer sobre os projetos de conservação, e na sequência a gente vai abrir para perguntas e respostas da audiência. Então, por favor, interajam, mandem as suas dúvidas, que isso vai ser o nosso fermento, vai ser o fermento para esse bate-papo sobre conservação. Bom, antes da gente começar com essas interações, né, sem mais delongas, vamos começar apresentando os nossos convidados, que sem exageros, eles são incríveis. Vamos começar aqui com a Raquel Coutinho, que é comunicóloga, especialista em gestão de projetos, ambos pela Universidade de São Paulo. Ela participou do programa de liderança ambiental e gestão ambiental sustentável pela Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2019. Atualmente, ela é consultora de sustentabilidade no Instituto Ecofuturo e está à frente do programa Reservas, com a coordenação de projetos socioambientais em áreas naturais públicas e privadas, utilizando como base uma expertise adquirida na gestão do Parque das Neblinas. Uau, hein, Raquel? Que currículo é esse? Muito obrigada pela sua presença hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nath. Obrigada a vocês todos e todas. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e falar também do Parque das Neblinas, que eu sou apaixonada por natureza, de natureza, pela natureza. Então é isso. Obrigada pelo convite, viu, gente? Obrigada a você, Raquel. E agora eu vou chamar aqui o Caio Galego, que é engenheiro florestal formado pela USP, com um MBA voltado para sustentabilidade empresarial pela GV. Ele possui experiência na área de conservação florestal, mudanças climáticas e em ferramentas de GIS e modelagem ambiental. Ele é diretor operacional da Biofílica, onde atua como gestor de projetos ambientais desenvolvidos para o mercado de carbono. Gente, que convidados são esses? Caio, boa noite, muito obrigada pela sua presença no nosso bate-papo. Boa noite, Natália, boa noite, pessoal. Eu que agradeço pelo convite aí, acho que vai ser bem legal. Obrigada, Caio. Bom, antes da gente começar com a apresentação do Caio, o Caio vai apresentar e na sequência a Raquel vai apresentar. Eu quero saber como que está a nossa audiência, como é que está você aí do outro lado da tela. E para isso, o Hub do ICL em São Paulo, a gente preparou um grau de animais brasileiros. Então, para a gente entender como é que vocês estão antes da gente iniciar a conversa, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu só abrir aqui. E vou pedir para todo mundo acessar o Menti. Deixa eu só ver se vai compartilhar agora. Share. Todo mundo está vendo minha tela? Sim? Perfeito. Está carregando aqui. Pronto, então é bem simples. Eu vou pedir para todo mundo acessar o menti.com e inserir o código que está aparecendo aqui na tela, o 4089-8791. E aí eu vou pedir para vocês pontuarem como que vocês estão chegando nessa conversa. Vocês estão chegando como uma onça parda? Sozinho, observando o movimento e curioso para saber sobre os projetos de conservação? Ou vocês estão mais como a capivara? Estão assistindo com o crush, com o amigo, com a família, vem em bando e tem uma noção do que é conservação e quer saber mais sobre o tema?
A gente tem ainda o tucano bico preto, que é uma pessoa que está entusiasmada e quer conhecer o dia a dia da profissão em conservação. E, por fim, a gente tem o nosso tamanduá bandeira, que é a pessoa que quer saber tudo e não quer perder nada. Então, eu vou abrir agora a votação. Na tela de vocês, vocês vão conseguir escolher qual animal representa vocês. Já estamos vendo aqui uma onça parda, 2 onças pardas. E aí a gente vai ter uma ideia de como que está essa audiência. Então, aproveitem esse momento para votar. Estou vendo aqui no chat também. Ai, obrigada. A Rê até mandou para quem não conseguiu acessar, tem o link para você votar. Olha, bastante capivara, bastante gente chegando em trupe aqui na nossa conversa. E temos um tucano bico preto aí, entusiasmado para saber o dia a dia dessa profissão. Então, Raquel, Caio, vocês já estão sabendo que a gente tem bastante gente curioso para saber sobre o projeto de conservação e muita gente querendo saber mais. Agora empatou, querendo saber tudo e não quero perder nada, o famoso tamanduá bandeira. Então tá bom, gente. Acho que com essa votação que a gente fez aqui, a gente consegue ter uma ideia de vocês. Fiquem até o final, porque a gente vai ter uma outra votação nessa linha. Bom, agora que a gente sabe um pouquinho de vocês, e recapitulando para quem chegou agora, então, para dar liga nesse nosso bate-papo sobre conservação, vou pedir para vocês interagirem, mandarem perguntas ao longo da apresentação pelo chat. Depois que o Caio e a Raquel apresentarem, a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas, então vocês vão poder também abrir a câmera e mandar a pergunta ao vivo, se for o formato que vocês quiserem. Então, sintam-se à vontade. E eu vou pedir agora para o Caio começar com a apresentação dele. Nath, a outra Nath da organização, vou pedir agora para você mudar o status do Caio para ele poder compartilhar a tela dele. Estou vendo a interação aqui. Calma aí. Tá bom. E aí, estou vendo aqui a interação de vocês no chat, enquanto o Caio vai sendo habilitado para compartilhar a apresentação dele. Obrigada, gente. Eu sou do Hub São Paulo e vocês sabem que eu sou fã desse Hub, né? A gente organiza os melhores bate-papos, estou brincando. Caio, então vou passar a fala para você. A gente consegue ver sua tela, mas ela não está em modo apresentação. Ok. Agora sim, né? Agora sim. A fala é sua. Obrigada. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Vou tentar fazer também uma apresentação rápida para que a gente tenha um tempo aí de fazer uma dinâmica de conversas e dúvidas. A apresentação aqui, ela tem um pouco da empresa, da Biofílica, né, explicando o nosso negócio, o nosso trabalho, e depois focando um pouco nesse cruzamento, né, de como que é o nosso dia a dia de trabalho, que tipo de trabalho que a empresa exige, que tipo de profissional exige, como que esses profissionais se alocam nas diferentes áreas da empresa. E, por fim, vou falar um pouquinho da minha trajetória na empresa também. Então, vou deixar a minha parte pessoal mais para o fim e falar primeiro da empresa. Então, a Biofílica, ela é uma empresa fundada em 2008, com um foco em desenvolver mercados ambientais. A gente, quando a empresa foi fundada, estava no início das discussões sobre mecanismos de mercado para a conservação florestal, que é o que a gente chama hoje em dia do RED, né? O RED é redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Esse mecanismo foi concebido nas discussões de mudanças climáticas da ONU, assim como teve agora recentemente a COP, né? Na COP, se não me engano, de 2006, foi desenvolvido esse conceito, né? E depois isso passou a ser implementado com padrões de certificação para trabalhar projetos privados onde, por meio da conservação florestal, pudessem ser gerados créditos de carbono e remunerasse quem
possuía grandes áreas de floresta, seja isso uma área privada ou uma área pública, uma unidade de conservação, né? Então, esse mecanismo começou nessa época. A Biofílica entendeu que seria um grande potencial, um grande mercado para o futuro. Então, os nossos investidores, nossos acionistas montaram a empresa pensando nesse grande mercado que poderia ser e que o Brasil teria também poderia ser um grande protagonista, né? Assim como a gente tem essa capacidade do Brasil de ser protagonista em produção agropecuária, por exemplo, a gente também tem toda a possibilidade, a capacidade de ser um protagonista na geração e comercialização de créditos de carbono, de serviços ambientais. É uma potência que o Brasil tem, que o Brasil é. Então, a gente sempre acreditou muito nisso. Depois, após a aprovação do novo Código Florestal, que foi em 2012, ele possibilitou também um outro mecanismo, um outro modelo de negócio que a gente abriu dentro da Biofílica, que é, como está descrito aqui, né? Então, crédito de carbono e a compensação de reserva legal, que não deixa de ser também um mercado ambiental, né? Um mecanismo de mercado ambiental, mas aí não é relacionado ao crédito de carbono, e sim transações entre proprietários rurais que tenham excedente ou déficit de reserva legal. Então, a gente faz essa intermediação. Mas o grande volume, o principal negócio da Biofílica é o trabalho com os projetos de carbono. Então, a gente começou lá em 2008 focado em projetos REDD, e hoje estamos diversificando e desenvolvendo outros tipos de projeto, como de restauração florestal também, e projetos também voltados para a agricultura. E dessa forma a gente faz tanto o desenvolvimento do projeto, como depois a outra ponta, que é comercializar esses créditos, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Aqui tem um pouco dos nossos projetos, né? Então, esses só os projetos de conservação na Amazônia. Tem um projeto nosso de restauração florestal também, que não está aqui nesse portfólio, e novos também que devem chegar em breve. Nós estamos em processo de crescimento, de ampliação do nosso portfólio e diversificação também. Mas falando dos projetos de conservação na Amazônia, eles somados aí, nessas áreas que estão em destaque aqui no mapa, são mais de 1,5 milhão de hectares sob conservação, sob gestão da Biofílica e seus parceiros locais, onde a gente tem uma capacidade aí de redução de emissões, né, que seria um resultado efetivo pela conservação nessa área, em média, 1,8 milhão de toneladas de carbono ao ano, né? Isso posteriormente convertido em créditos de carbono para serem vendidos no mercado. Então, a gente tem majoritariamente projetos em áreas privadas. Esse é um fator até um pouco peculiar no Brasil, dessa dificuldade de você desenvolver parcerias públicos-privadas com áreas públicas, né? Mas a gente vê que é uma tendência dos próximos anos, cada vez mais, serem desenvolvidos esses projetos em unidades de conservação também. Então, aqui, os projetos na divisa do Pará com o Amapá, são os projetos do Jari. Só aqui são mais de 1 milhão de hectares. Alguns projetos aqui no Pará, então o projeto Jutaituba, projeto junto com a Agropalma e o projeto Maísa. Apesar de ser, por exemplo, o projeto aqui com a Agropalma, que eles têm uma área produtiva de palma, né? A gente desenvolve o projeto na área de reserva legal deles, que já dá mais de 50 mil hectares de floresta. E aqui em Rondônia, o único projeto em unidade de conservação de REDD hoje no Brasil, que é o nosso projeto da Resex do Rio Preto Jacundá, e o outro projeto Manoa, que é numa área privada, quase vizinho aqui, né? E eu sempre destaco isso, né, que o nosso projeto Reserva Extrativista é o único no Brasil, é um projeto modelo hoje para outras unidades de conservação, e a gente espera também que nesse crescimento e início de trabalho em unidades de conservação, a gente possa ser um modelo para replicar isso daí em outras áreas também.
Aí falando um pouco, então, dos profissionais, né? Qual que é o case da biofílica, que tipo de profissional que trabalha na biofílica e expertise que a gente busca, né, na hora de buscar um profissional, até porque a gente está em amplo crescimento, né? A empresa contratou muita gente esse ano e tende a contratar mais pessoas, porque a gente está desenvolvendo cada vez mais projetos no mercado em crescimento também, né? Então, a gente destacou aqui dividindo as áreas da biofílica, que tipo de expertise ou profissionais que a gente demanda, né? Então, na área operacional, que é a minha área, né? Então, a gente tem muito pessoal da área de engenharia florestal, como é o meu caso, engenharia ambiental. Agora estamos começando a trazer mais agrônomos também, uma expertise que a gente não tinha antes na biofílica, e trabalhando mais com projetos em agricultura, nós estamos trazendo essas pessoas também. E ciências biológicas também é uma profissão que se encaixa nesse trabalho. Desse lado, em advocacia aqui, que não é necessariamente jurídico, tá? Não são advogados, mas trabalhar com relações internacionais para entender negociações sobre questões climáticas, sobre as questões de mercado, sobre o nosso setor, enfim, é uma demanda que a gente tem muito forte aqui na biofílica. A gente hoje tem uma pessoa só alocada nisso. Pode ser que isso, inclusive, a gente demande mais pessoas nessa área também. A área comercial, como eu falei, a gente vende o nosso crédito de carbono e hoje em dia até faz vendas de projetos de terceiros, não vende só o nosso, tem uma área comercial já super bem desenvolvida. Então, temos profissionais tanto da área de gestão ambiental quanto de ciências econômicas. Aqui na parte de compensação de reserva legal, acaba sendo uma expertise um pouco parecida com a área operacional de carbono. Então, engenharia florestal, geografia, enfim. E também profissionais que possam ter essa interlocução com a área comercial, de ciências econômicas, gestão ambiental, também tem espaço aqui, porque é uma área muito comercial. A raiz dessa área é mais comercial do que técnica, né? Aí, passando na parte, obviamente, como toda empresa tem administrativo e financeiro, né? E ainda mais com o crescimento da empresa, a gente demanda de mais profissionais também na parte administrativa. Então, mais focado daí sim para tanto ciências econômicas como administração de empresas, né? A parte de comunicação, afinal, o nosso trabalho ele demanda de pura comunicação. Não é só vender um carbono por carbono, né? A gente precisa comunicar e mostrar o trabalho que a gente faz, mostrar em imagens, mostrar em publicações, em notícias, em posicionamentos. Então, a parte de comunicação da empresa é muito forte e estamos desenvolvendo cada vez mais, né? Então, se vocês acessarem nosso site, nós temos um blog, enfim, tem muito material que a gente produz, então tudo vem aqui dessa área de comunicação, com muito suporte de quem é da área técnica, né? Agora, uma área nova, antes de entrar em tecnologia, só falar do jurídico, porque, obviamente, a gente demanda muito da parte jurídica, ainda mais advogados que sejam especialistas na área ambiental, né? Isso sempre foi uma demanda nossa. E, por fim, aqui nessa última aqui, é a parte de tecnologia e inovação, que é algo novo para a gente também. A gente tem começado a investir nisso para trazer profissionais, tanto dentro de casa quanto consultores, que nos ajudem a desenvolver sistemas, desenvolver formas de gestão e de elaboração, desenho e condução, gestão de projetos, para que a gente seja cada vez mais eficiente e nessa condução dos nossos projetos. Afinal, a gente nada mais é a biofílica do que uma empresa de gestão de projetos de carbono, né? A gente não é nada sem os nossos parceiros de campo, os nossos parceiros operacionais, onde os projetos são desenvolvidos, e a gente atua como um gestor de tudo isso no fim do dia. Aí, falando um pouco, então, como que isso se aloca na parte dos projetos de carbono, né? A gente tem aqui um ciclo que nós usamos muito para descrever como é que funciona um projeto de carbono de uma maneira geral, né? Não precisa ser só um projeto de floresta, mas a gente diz que os projetos funcionam em ciclos. Então,
você primeiro desenvolve um plano de gestão, daí você trabalha a certificação, conduz auditorias, e depois você vai ao mercado vender esse crédito de carbono que foi gerado, e isso se retroalimenta, né? O resultado pela venda é reinvestido nos projetos, e daí você conduz, implementa as ações, e isso vira um ciclo virtuoso de gestão, de conservação, né? Então, nesse ciclo, dependendo das etapas, você tem os profissionais que são alocados ali, né? Então, nessa parte que eu vou passar aqui na frente, né? Então, olhando essa parte de plano de gestão, é toda aquela equipe operacional que vai desenhar o projeto, construir todos os diagnósticos, todos os estudos, às vezes também contratando terceiros para nos elaborar os estudos que a gente precisa, né? A gente faz a gestão de todo esse processo, né? E depois a elaboração dos documentos desses projetos, de acordo com as regras da certificação. Passando para a etapa de certificação, acaba sendo a mesma equipe, né, que elabora o projeto e depois aplica essa certificação na prática, conduz as auditorias, conduz todo o processo, e depois entra aqui no final, daí passa todo o resultado para a equipe comercial, né, que vai ao mercado vender esse crédito de carbono, né? E também tem muito a interlocução aqui com a equipe de comunicação, né? Que pega todo esse resultado, transforma em materiais de fácil entendimento, que possam ser utilizados não só pelos nossos clientes que compram crédito de carbono, mas como pelo público em geral, para entender o nosso trabalho, né? Então, de uma maneira geral, assim que são alocados os profissionais, né? Nessa parte de mercado também, o pessoal que vai trabalhar com advocacy, jurídico, enfim, né? E daí, para fechar, eu falei um pouco rápido aqui, não sei como é que está meu tempo aí, mas vou trazer um pouco da minha trajetória, né? Então, como que eu entrei na Biofílica e cheguei onde eu estou hoje, né? Eu já estou há 7 anos aí na empresa, entrei começando, vamos dizer assim, começando por baixo, né? E trabalhando como profissional, analista técnico, e fui evoluindo em todos esses anos, felizmente, não só consegui mostrar o meu trabalho, mas também tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de estar nesse momento de crescimento de mercado, onde as pessoas que desenvolveram toda uma expertise passam a ser mais valorizadas, né? Então, esse é um ponto que eu tenho uma reflexão assim sobre minha trajetória, né? Mas só passando aqui informações na prática, né? Então, eu entrei ali como uma pessoa técnica, um analista trabalhando com relatórios, monitoramentos, análise em sensoriamento remoto, enfim, isso era muito do meu dia a dia de trabalho. E comecei, com o passar do tempo, né, pensando isso aqui como uma linha do tempo, né, ter mais interlocução, conhecer, entender mais os projetos, saber falar mais sobre o trabalho que a gente desempenha, né? Então, ter mais interlocução com parceiros, com fornecedores. Fui ganhando mais responsabilidade até me tornar coordenador de projetos, né? Então, daí entra toda essa parte de gestão das equipes, gestão das auditorias, contratação também de fornecedores, dos estudos que os projetos demandam, enfim, né? E, hoje em dia, com todo o crescimento da equipe, né, a gente sempre teve uma equipe muito enxuta, muito pequena, muita limitação de recursos, afinal, sempre também foi um mercado que demorou para alavancar e trazer essa possibilidade da gente crescer tanto organicamente quanto com investimentos dos nossos investidores e tal. Então, passou um bom tempo, né, com uma equipe enxuta, trabalhando, esperando um bom momento de mercado, e nesse crescimento da empresa, trazendo mais pessoas, estruturando a empresa num novo momento. Aí eu ganhei essa oportunidade de ser hoje o líder de toda a área operacional da empresa, com uma equipe cada vez mais crescendo, com mais profissionais entrando, né? E também, de certa forma, faço até duas pontas, como tem toda essa expertise do desenvolvimento do projeto que eu fui fui desenvolvendo, né, com o passar dos anos.
hoje eu também trabalho numa área de novos negócios da empresa, né? Então, ao mesmo tempo que eu conduzo a gestão de toda a área operacional, eu dou esse apoio na condução de novos negócios, buscar novos projetos, negociação com novos potenciais parceiros. Então, nesse plano de crescimento da empresa, de certa forma, eu estou com uma perna em cada lado, né? Vamos dizer assim. Então, essa é um pouco da minha trajetória, obviamente, muito resumido aqui. A apresentação era essa, também não queria colocar muito conteúdo aqui, deixo para o pessoal também fazer perguntas, enfim. É isso, gente. Caio, obrigada. Eu acompanhei aqui o chat, algumas pessoas foram me mandando mensagem. Eles estão apaixonados pela biofílica, já estão até pedindo se tem vaga aberta, onde pode mandar currículo, e, lógico, apaixonados por todo esse projeto, por esse ciclo que vocês fazem, principalmente no projeto de carbono, que é fantástico, né? De ter a gestão do projeto e ter esse investimento para investir novamente nessa área. Então, muito obrigada pela apresentação. Eu vou deixar as perguntas para o final, para aquele momento que a gente vai abrir, até para a gente otimizar o tempo. E, Raquel, aqui a organização me disse que você já consegue compartilhar a tela. Então, tá legal. Deixa eu só me diga se vocês você me avisem quando vocês estiverem vendo. Lógico. Estão vendo aí? Sim, a gente está vendo a sua tela, mas sem estar em modo apresentação, agora em modo apresentação. Pode começar, Legal. Raquel, obrigada. Imagina, gente, eu vou falar brevemente sobre o Ecofuturo. Então, o Ecofuturo ele é um instituto que faz a gestão do Parque das Neblinas, mas eu vou falar rapidamente um pouco sobre o Eco, vou falar sobre o Parque das Neblinas, ele é o nosso projeto âncora, né? É o projeto principal do Instituto, e vou falar um pouquinho também desse olhar profissional, um pouco dessas características desse profissional do clima, já que a gente está falando, né? Está trazendo à tona aqui esse debate. Vou trazer um pouquinho o olhar para isso e tentar trazer algumas provocações. Mas para falar propriamente do Ecofuturo, o Ecofuturo ele é uma ONG, né, é uma organização não governamental. Ele foi fundado e é mantido pela Suzano S.A., então ele foi fundado em 99, e a nossa missão é transformar a sociedade por meio da conservação e da conservação ambiental e da promoção do conhecimento, né? Aqui a gente tem a fotinha do seu Max. O seu Max foi o fundador do Instituto, né, lá em 99. Então, ele fala, né, que o Ecofuturo ele é esse atestado público do compromisso para a gente se esforçar nessa construção do hoje e do amanhã melhor, né? Pensando no eco como um todo, né? A gente tem 4 grandes linhas de atuação. Então, a gente atua em conservação ambiental propriamente, em educação ambiental. A gente faz gestão de áreas naturais, de áreas destinadas à conservação, e uso público e visitação. E todo projeto a gente sempre busca linkar e ver o que está atendendo, né, aos ODS, as nossas metas aí estabelecidas pela ONU. Para trazer um pouquinho da carinha do Instituto, né? Então, quem faz parte, né? Quem são esses profissionais que fazem parte, fazem esse dia a dia do Ecofuturo? A gente tem uma estrutura bem horizontal, em geral, assim, então, nós temos 4 grandes áreas, vamos dizer assim, que respondem diretamente para o nosso diretor superintendente, que é o Paulo Grock. E aqui, gente, assim, abrindo um pouco, né, tem profissionais de diferentes áreas. Assim, a gente tem desde biólogos, gestores ambientais, até historiador, jornalista, engenheiro civil, engenheiro ambiental. Eu sou comunicóloga, então também vem uma parte aqui que eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Quem trabalha comigo é a Ana Maria, que é jornalista, né? A gente faz gestão de projetos, então a gente tem uma diversidade de profissionais que compõem o Instituto. E aí, para olhar propriamente para essas grandes áreas que tem dentro do Instituto, a gente tem, obviamente, pelo caráter, né, institucional, e apesar da gente estar com uma mantenedora, uma grande empresa por trás, a gente tem processos muito específicos. Então, a gente tem a nossa área também administrativa e financeira, como o Caio falou da área deles, a gente tem a nossa também, né, que é composta pelo Matheus e pela Érica.
A gente tem uma área também de comunicação, específica para comunicação, que é liderada pela Larissa. A Larissa, ela é uma curiosidade, né? A Larissa, ela é historiadora e é jornalista. O que a gente chama de programa Reservas Ecofuturo, então, é um programa que a gente desenvolve os projetos socioambientais para além do Parque das Neblinas, né? Então, todos os projetos externos que a gente desenvolve fica dentro desse programa que chama Reservas, que é liderado por mim e pela Ana, e a equipe do Parque das Neblinas, propriamente, né? A gente tem 3 pessoas administrativas, que é a Michelle, o David e a Cleia, né? São biólogos e gestores ambientais, e a gente tem uma equipe de guarda-parque. E aí eu acho que eu quero trazer um pouquinho e ressaltar essa figura do guarda-parque, que eu acho que é muito interessante para a gente que está discutindo esse profissional, né? Porque ele é uma pessoa do campo, ele é uma pessoa da operação, da ponta, mas que é muito importante para o funcionamento e para o dinamismo de uma unidade de conservação, né? A equipe de guarda-parques que hoje a gente tem, ela é própria, e vale a pena trazer também essa figura do guarda-parque, porque ele se diferencia com relação a um segurança patrimonial. Ele não é um segurança patrimonial, ele é um guarda-parque, ele recepciona os visitantes, ele faz relacionamento com o entorno direto, ele tem um olhar para o manejo da área, né, o manejo florestal. Então, eu acho que essa figura também ela é bem emblemática para o funcionamento de unidades de conservação. Então, a gente tem aqui no total aí 19 pessoas que compõem o Instituto. E aí vou falar mais do nosso projeto âncora, né, do projeto do Parque das Neblinas, propriamente. A gente brinca aqui internamente que, mais do que uma unidade de conservação, o parque ele é uma unidade de transformação. E aí já abro o convite aqui para todo mundo que quiser conhecer o parque, acesse o nosso site, vai lá no Agende Sua Visita, tem que conhecer. Eu acho que quando a gente conhece, a gente se transforma, né? A gente se sensibiliza, e aí o parque, ele dá show nisso, né? Modéstia à parte aqui, mas é um lugar muito de transformação, assim. Eu acho que a gente pode ver e ter esse contato com a natureza muito mais próximo. O parque, ele é uma reserva da Suzano, mas ele é gerido pelo Instituto. Então, desde 99, a gente faz a gestão da área. E ele tem 7.000 hectares de Mata Atlântica, né, em diferentes estágios de regeneração. Por que em diferentes estágios de regeneração? Porque a área ela era um antigo plantio, uma área de antigo plantio de eucalipto, né, e que foi se transformando. Eu vou falar um pouquinho dessa história de transformação. Mas só para a gente, antes de ir para a história, para a gente entender um pouquinho do contexto do Parque das Neblinas, então o parque ele está no maior contínuo de Mata Atlântica do nosso país, que é a Serra do Mar, né? Então, a gente tem aqui São Paulo, Mogi das Cruzes, Bertioga, e esse aqui é o perímetro do parque propriamente. Então, o parque tem esses 7.000 hectares, né? No núcleo mais preservado do parque, fica uma RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural, então é a RPPN Ecofuturo, né? E a área como um todo, ela é o parque como um todo. Então, o que diferencia? Aqui é a área mais protegida do parque, e ele é realmente categorizado como uma RPPN. O parque como um todo, a gente faz a gestão como uma reserva, né? Mas, segundo o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, só esse núcleozinho aqui que nós somos RPPN. E aí, para falar um pouquinho do histórico, né, de como que o parque virou parque, né? Então, nas décadas de 40 e 60, a Mata Atlântica que tinha lá no local, ela foi suprimida para a produção de carvão, né? E na década de 60, iniciou-se o plantio de eucalipto, e esse plantio de eucalipto visando também a produção industrial, né? E aí também na década de 60, conforme se foi dando continuidade a esse plantio de eucalipto, foram também, a Suzano em si foi adquirindo outras áreas, outras fazendas próximas para compor o que é o parque hoje, né? Mas sempre com esse viés de produção industrial. Então, era o plantio para a produção de papel e celulose. E aí, a partir de 88, por uma iniciativa interna da empresa, começou-se a introduzir alguns conceitos ambientais à operação. Então, questão de mata ciliar, né, de não ter um manejo muito próximo aos rios, remanejo de algumas estradas internas. Então, alguns conceitos ambientais foram introduzidos no manejo florestal.
E aí, isso no final da década de 80, né? Na década de 90, começou-se a perceber que, bom, essa área, ela não tem tanto vocação para produção industrial propriamente, né? Ela tem uma vocação muito mais para conservação do que para produção industrial. Então, olhando para a vocação da área, em 99, o Ecofuturo ele é criado, né? Ele é fundado para fazer a gestão da área. Pensando também no contexto, né, de que a gente tem uma empresa por trás que olha para a área e fala, bom, aqui é uma área destinada à conservação, né? Eu preciso criar um instituto para fazer a gestão. E é nesse contexto que o Ecofuturo é criado e que o Parque das Neblinas vira Parque das Neblinas, né? Em 2004, ele é inaugurado oficialmente, a gente começa a receber os primeiros grupos de visitantes, começa a receber as pessoas, e aí, desde então, a gente tem toda a gestão do Ecofuturo, que é baseada num documento que é o Plano de Manejo. O Plano de Manejo, ele é um documento que dá as diretrizes, ou quase que entre aspas, aqui o manual da área, né? E é isso que dita a gestão do Instituto lá na área, lá no parque propriamente. E aí, para falar rapidinho sobre os programas de manejo que a gente conduz, são 7 programas de manejo, então são 7 grandes frentes de atuação dentro lá do parque, em que a gente baseia a nossa gestão. Então, a gente tem propriamente um programa de gestão, que é muito focado no relacionamento e nessas parcerias, tanto locais quanto institucionais, né? Olhando para a área de relacionamento como um todo. A gente tem um programa de manejo florestal, né? Então, que tem essa questão do manejo sustentável e da valorização da floresta em pé, né? Então, tem essa questão do relacionamento com as propriedades do entorno, com esses pequenos proprietários que têm algum remanescente de floresta, né, na sua área. Então, a gente busca sempre tentar motivar, incentivar, sensibilizar para essa floresta em pé, para a valorização dessa floresta em pé. Além disso, o parque ele é um laboratório para esses experimentos de técnica de restauração ou regeneração, já que a gente tem um histórico, né, de produção industrial de plantios, né, para produção industrial, a gente aproveita para tentar desenvolver técnicas diferentes de restauração, de regeneração, isso dentro também, totalmente de maneira sustentável, mas dentro do nosso programa de manejo florestal. A gente tem um programa de proteção, que, claro, obviamente, né, tem as ações de fiscalização, mas tem também essa parte de relacionamento com o entorno, a questão do que a gente chama de vetores de pressão, que são todos os impactos advindos, né, externos, que podem impactar a área como um todo, do ponto de vista ambiental. E aqui é basicamente conduzido pelos próprios guarda-parques. Além desses, né, a gente tem mais 3 programas de manejo para a nossa gestão. Tem um programa de monitoramento, que é onde a gente acompanha e monitora e controla essas atividades do programa como um todo, né? Então, a gente tem mais de 10 câmeras traps aí distribuídas no parque como um todo, para os registros de fauna. A gente tem um controle hídrico também da área, controle de resíduos, né, gerados pelos visitantes. Então, existe todo um monitoramento e acompanhamento de algumas frentes no parque. A gente tem um programa de pesquisa científica, que é muito legal, porque tem parcerias com diferentes universidades do país como um todo, e que a gente estimula a troca, principalmente, entre o saber científico e o saber que a gente chama tradicional, né? Então, você tem a figura do pesquisador, que vai para o parque, faz a pesquisa no parque, mas você tem também a figura do próprio guarda-parque, que ele tem um conhecimento tradicional da área, e que a troca de conhecimento entre esses 2 atores é de relevância e importância muito grande, né? A geração de conhecimento é muito maior. Então, é onde aqui a gente estimula essa troca, essas parcerias com universidades, e a gente desenvolve uma série de pesquisas. Um programa de uso público, não estaria aqui abrindo para o pessoal visitar o parque se a gente não pudesse recebê-los, então, existem atividades, né, de ecoturismo e de educação ambiental, e sempre pensar que aqui o ecoturismo não é um ecoturismo de aventura, mas é um ecoturismo voltado para sensibilização e voltado para estimular essa reconexão entre as pessoas e a natureza.
né? Então, a gente busca sensibilizar, quando as pessoas vão visitar o parque, busca sensibilizá-las para que entendam a causa, né, da conservação e tenham uma relação harmoniosa com a natureza, não tem uma relação tanto de caráter de aventura. E o último programa, que é um programa de comunicação, então que olhando para tudo isso, né, pensando em tudo que, em todos esses anos de gestão, em tudo que a gente desenvolve, o programa de comunicação ele é muito voltado para esse compartilhamento de conhecimento, né? Então, enquanto a gente consegue, a partir da comunicação, até educomunicar, né? A gente olhar para produzir, sistematizar essa gestão de conhecimento e conseguir compartilhar com todos. Então, temos redes sociais, no site do Ecofuturo tem também uma biblioteca que tem uma série de publicações que a gente compartilha e que tem lá, que todo mundo pode acessar. Então, é aqui nesse programa de comunicação que a gente busca sistematizar um pouco esse conhecimento. Para trazer um pouquinho alguns destaques, alguns números aí, né, e alguns fatos sobre o parque. Então, o parque, ele é reconhecido como um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é um programa do Homem e Natureza, Homem e Biosfera da Unesco, né, da ONU. O parque, ele também ele está inserido na zona de proteção e recuperação dos mananciais, tanto de Mogi, quanto de Mogi das Cruzes, quanto do Alto Tietê Cabeceiras. Então, pensar naquela localização do parque, né? O parque está no alto da Serra do Mar. Ali a gente tem, e eu vou falar aqui, né? Mas a gente tem mais de 500 nascentes identificadas. Então, é uma área com muito recurso hídrico, né? Esse olhar também estratégico para a área. E o parque ele está inserido numa zona de amortecimento, né? Então, quando eu falei que o parque ele está naquele contínuo, né, o maior contínuo de Mata Atlântica do país, que é a Serra do Mar, o Parque Estadual Serra do Mar, o Parque das Neblinas ele está nesse contexto, ele está um pouquinho mais próximo da cidade, né? Então a gente até brinca falando que nós somos bons vizinhos, porque a gente recebe todo o impacto da cidade e a gente consegue garantir a conservação da biodiversidade no Parque Estadual da Serra do Mar. E aí o parque propriamente, né? O parque eu já falei, mas ele tem 7.000 hectares, né, de Mata Atlântica nesses diferentes estágios. Ao longo desses anos aí da gestão do Ecofuturo, a gente já fez a dispersão de mais de 8 milhões de sementes de palmeira jussara. Por que a palmeira jussara, né? Porque ela é uma espécie ameaçada de extinção, é uma espécie muito emblemática e que sofre muito os impactos por conta da extração ilegal, né? E ela é uma espécie emblemática para o contexto, para a Mata Atlântica, porque ela dá os frutos no momento em que tem uma escassez na floresta e que diferentes animais, né, se beneficiam desse fruto. Então, foi uma maneira de reintroduzir essa espécie na nossa área, fazendo a dispersão dessas sementes. E como eu já falei, a gente tem identificado aí mais de 530 nascentes no local. De biodiversidade, né, de olhar para a fauna e flora propriamente. Aí, ao longo desses anos, né, a gente teve a identificação de mais de 1.255 espécies, 24 delas têm algum tipo, né, algum grau de ameaça de extinção, e além disso, 4 delas foram descobertas, são novas para a ciência e foram descobertas no parque, né? Isso por conta também muito do que a gente faz, esse fomento à ciência, ao conhecimento, à pesquisa, pelo programa de pesquisa científico, né? E aí, ao longo desses anos, também a gente desenvolveu mais de 72 pesquisas, e sempre em parceria, sempre atualizando. Com relação aos números para visitação, desde 2004, que eu falei quando o parque foi inaugurado oficialmente, a gente já recebeu mais de 52 mil visitantes. Nós temos aí disponíveis mais de 30 quilômetros de trilha para ecoturismo, e as trilhas elas podem ser autoguiadas ou monitoradas, e 7 atividades para visitação. Então, tem uma canoagem contemplativa, tem bike, tem um camping, que a gente pode ir conversando também depois. E aí, quando a gente olha para esse que a gente está vendo aqui, né? Eu falei um pouquinho da equipe que compõe o parque, que é cada um formado, olhar um pouquinho para esse profissional, né? Quando a gente olha para a crise climática propriamente, eu acho que a gente tem que olhar para ela como um desafio mesmo
não só econômico, ambiental e social, né? Ele é um desafio político, porque a gente precisa engajar, ele é um desafio cultural, ele é um desafio científico, e se não, aí o maior desafio que a gente vai enfrentar do ponto de vista ambiental, né, para alguns anos. E quando a gente olha para isso, assim, e falando muito do lugar pessoal aqui, esse profissional do clima, ele vai além dessas ciências relacionadas diretamente a estudo atmosférico ou ciências exatas, né? Claro, eu não estou tirando a importância do profissional técnico, ele é importante, ele é relevante, mas eu acho que a diversidade de áreas compõe esse combate à crise climática, porque a crise climática afeta todo mundo. Então, ela tem realmente, né? A gente tem que ter esse olhar mais sistêmico, mais abrangente, para entender a complexidade de que a gente precisa de mais pessoas, mais engajamento e mais mobilização para essa causa, né? E uma coisa que acho que vale falar é que hoje a gente sabe o problema e a gente está vendo que tem soluções postas. O que a gente precisa, e acho que um desafio grande, é trazer aplicabilidade para essas soluções. É a gente pensar em quanto a gente consegue aplicar essas soluções mesmo na prática, né? E essa aplicabilidade de soluções vai para além da própria gestão de projetos, né, do que a gente está falando aqui, porque eu acho que a importância que tem também da ponta, de conhecer a ponta, de vivenciar a ponta e ver na ponta o seu projeto acontecendo, isso é muito transformador, assim, eu acho que é quando você realmente sente que você está fazendo diferente, você está fazendo algo que motiva mais, que você está vendo que está te alimentando, te nutrindo de alguma forma, né? E aí, por isso que eu falo até da carreira consciente. Brinco aqui, mas o meu diretor, ele uma vez falou para mim, ele falou assim, Raquel, quando a gente é picado pelo bichinho da conservação, uma vez que a gente é picado, a gente nunca mais consegue tirar ele da cabeça. A gente sempre olha e sempre fala, olha, isso aqui, é verdade, tem isso aqui. Então, acho que vale a pena trazer isso. E aí, um outro olhar, assim, pensando um pouco nessas características, o que a gente poderia tentar desenvolver, ou tentar ter um olhar mais crítico para desenvolver e evoluir em alguns aspectos, seriam nesses 6 aspectos, e tantos outros, né? A gente evoluir muita coisa, mas tantos outros, mas acho que esses 6 aqui, acho que se relacionam um pouco com o nosso debate de hoje. Então, a gente ter uma característica de comunicação, de pesquisa e inovação, a gente ter muito alinhado o que a gente faz com um propósito, né? Ter um propósito nas coisas é o que nos move, né? É o que nos motiva. Ter uma capacidade analítica, porque eu acho que esse olhar para o todo, essa visão sistêmica, ela é muito importante. A resiliência, eu acho que é uma característica que a gente desenvolve e vamos sempre ter que desenvolver, porque nem sempre as coisas saem do jeito como a gente espera, né? E aí a última característica que eu coloquei aqui, que eu acho que a gente pode discutir também, é com relação à curiosidade ou inquietude. Eu acho que isso nos move também, né? De buscar a solução, buscar resolver, tentar buscar mais conhecimento, olhar, ver o que está sendo desenvolvido, o que está sendo falado. Eu acho que essa inquietude ou esse desalinhamento com o que está estabelecido também é benéfico para a gente olhar para um todo, né? E ter um pouco mais claro como que a gente pode contribuir com esse cenário que está estabelecido e que a gente vê que muito se fala e que acho que a gente precisa agora trazer essa aplicabilidade para essas soluções que estão colocando tanto. Mas, gente, é isso. Não sei se fiquei no tempo, Nath, mas só para agradecer. E eu estou totalmente à disposição para a gente conversar. Obrigada, Raquel. A apresentação foi ótima. O chat ferveu, assim como na fala do Caio. Muita gente interessada, muitas dúvidas também surgiram aqui. Então, para quem está acompanhando essa nossa conversa, trazer para vocês aqui a nossa programação. O Caio já apresentou, a Raquel acabou de apresentar, e agora eu vou trazer à tona as perguntas que surgiram ao longo da apresentação deles. Se alguém fez a pergunta, quiser abrir o microfone, a câmera,
Sei que alguns de vocês podem estar de pijama, não tem problema, vamos conversar. Sintam-se à vontade também para escrever aqui no chat para abrir a câmera e mandar as perguntas. E eu vou começar aqui com a pergunta da Renata. Ela pergunta: Raquel e Caio, como foi a trajetória de vocês até o cargo atual? Quais foram as dificuldades para trabalhar na área? Bastante pergunta, né? Como se destacar e conquistar espaços na área de conservação? Raquel, quer começar? Quero, porque é engraçado. Até quem que fez a pergunta, Nath? Foi a Renata. Renata, é engraçado. Eu vou compartilhar, assim, é muito pessoal que eu vou compartilhar, e é engraçado. Eu sou relações públicas de formação, né? E sempre trabalhei, assim, nunca imaginei que eu fosse parar em trabalhar com conservação. Você fala assim, a Raquel lá dos 20 anos, imaginava que a Raquel de agora ia estar? Não imaginava. Na faculdade, eu entrei numa iniciação científica que olhava para relatórios de sustentabilidade, trabalhava a semiótica dos relatórios de sustentabilidade. Olha que doideira. E aí eu entrei em contato com a área de sustentabilidade, fiz toda a base teórica da pesquisa. Então, eu fiquei muito apaixonada, assim, então eu falei, nossa, que legal, né? Então, quer dizer que tem uma coisa aqui que dá para ir para esse canal aqui, né? Porque tinha muito professor que me provocava de falar assim, olha, que vocês vão dar de retorno para a sociedade, né? Vocês estão aqui, aí vai entrar só no mercado e vão só ganhar dinheiro? É realmente isso que vai motivar vocês? E ficava essa pulguinha. E aí trabalhei nessa iniciação científica de comunicação e sustentabilidade, foi uma doideira. Aí depois eu morei um tempinho na Índia, trabalhei com CDP, que é o Carbon Disclosure Project. Trabalhei um pouco lá no CDP, gostei, mas eu falei, bom, preciso voltar e trabalhar com comunicação para saber se eu gosto ou não. Trabalhei com comunicação, foi uma das piores experiências da minha vida. E eu falei, bom, não é isso que eu quero, né? Não é comunicação. E aí comecei a fazer estágio na área social, porque até pensando na similaridade, como que eu fui chegar, né? Assim, eu fui para a sustentabilidade, mas eu fui trabalhar com uma parte mais institucional, uma parte mais social, justamente por conta da afinidade, porque era o que eu tinha de afinidade da minha formação, que era relações públicas. Sou relações públicas. Então, trabalhei com o social, mas aí não consegui ser efetivada no meu estágio, fui trabalhar numa outra empresa, e nessa outra empresa eu entrei como sustentabilidade em geral. E aí, quando eu estava lá trabalhando com sustentabilidade geral, a minha chefe na época falou assim, Raquel, olha, tem uma área lá na Bahia, né, que o pessoal está querendo transformar num parque. Eu não faço ideia de como faz parque. Eu falei, olha, se você não faz ideia, eu também não faço ideia, né? E que eu não falei isso, né, gente? Porque estava no emprego, então guardei, né, devido a, né? Falei, olha, eu também não sei, né, mas vamos descobrir. E aí, chegando, pesquisando, falando assim, olha, tem aquele pessoal do Ecofuturo, chama eles são super legais, eles vão explicar o que reserva para você. Dito e feito, liguei para o Ecofuturo, para o meu atual chefe, liguei, falei, olha, trabalho aqui, tal. Gente, ele foi lá, fez a apresentação, foi um show de apresentação, a gente conheceu o Parque das Neblinas pela outra empresa, e eu fui demitida, tipo, umas 2 semanas depois. E aí eu liguei para o meu atual chefe, falei assim, olha, fui demitida, né? Quem vai conduzir esse projeto com você vai ser outra pessoa, tal. E aí ele, muito safo, né? Falou assim, você foi demitida? Eu falei, pô, fui demitida. Aí ele, então, vem tomar um café comigo. E aí, nesse café que eu fui tomar com ele, eu continuo até hoje. Então, são 7 anos de Ecofuturo, uma relações públicas totalmente ambiental agora. Acho que é bem interessante, no mínimo, né? Tem que ser Como o cara mundo de dá pau, com voltas, né? certeza. Quem diria, ela começando o começo da história, diria que ela ia estar no Parque das Neblinas. E para você, Caio, como é que foi essa tua trajetória? Bom, a minha trajetória não foi foi uma aventura tão grande, tão diversificada quanto a da Raquel, mas, bom, eu já comecei na área ambiental, né? Então, eu sempre quis trabalhar com isso e escolhi como profissão na engenharia florestal, né? De criança, meu sonho de criança era trabalhar no IBAMA,
de assistir as coisas na TV, eu achava que aquilo que era o ideal para mim, né? Depois acabei tomando um outro rumo, né? Mas logo que na faculdade mesmo, eu tive, acho que uma coisa que marcou muito para mim foi a oportunidade que eu tive de conhecer a Amazônia com a faculdade. E daí eu sempre tive esse viés de partir para a área ambiental, mas ainda não sabia com que exatamente eu gostaria de trabalhar. E depois dessa visita, eu tomei essa decisão de que eu queria trabalhar com alguma coisa que me desse a oportunidade, no mínimo, de voltar à Amazônia recorrentemente, né? E é justamente o que eu faço hoje, né? Pelo menos, 4, 5 vezes por ano eu estou indo para o norte, né? Então, é o que eu buscava lá atrás, né? Antes eu viajava mais, agora eu viajo menos, né? Mas... então, nesse período, quando surgiu a oportunidade, a vaga na biofílica, assim como muitas pessoas que hoje acompanham a questão de discussões sobre mudanças climáticas, enfim, mas sabem muito pouco sobre a realidade de como que é certificação, mercados, enfim, eu não sabia nada sobre isso também. Mas, assim como eu vejo pessoas perguntando, não necessariamente, não sei se eu vi essa pergunta exata aqui, mas já me perguntaram sobre isso, o que eu preciso fazer para trabalhar com projetos de carbono, né? Mas não tem um curso específico sobre isso, uma carreira específica sobre isso, né? As pessoas, elas têm expertises que se encaixam ao que o projeto de carbono exige, né? Então, a gente precisa de pessoas da área florestal, da área social, da área também, enfim, econômica, jurídica, enfim, diversas áreas. E então é uma profissão, não uma profissão, né, mas é um tipo de profissão que ela é muito diversificada, né, em que tipos de profissional que ela vai demandar. Então, quando surgiu a oportunidade da biofílica, eu conhecia muito pouco, e me fizeram essa oferta. Não, acho que você tem perfil para trabalhar com projetos de carbono, e eu não tinha a menor ideia também do que era isso. Falei, não, eu acho que é comigo mesmo, então vamos lá, né? Porque eu entendia que tinha esse viés de conservação, ia me dar oportunidades de ir para a Amazônia, e também porque eu sabia que eram discussões a nível internacional. Então, eu pensei, putz, eu acho que isso é algo que tende a crescer no futuro, que eu vou ter muitas oportunidades. Mas pensei isso da forma como eu estou dizendo aqui, totalmente rasa ainda, né? Mas aceitei o desafio. E estou aí até hoje, né? Então, hoje em dia, as pessoas que querem trabalhar com isso, eu vejo que tem uma clareza muito maior do que é o trabalho, do que era há alguns anos atrás, mas essa foi a minha trajetória, né? Perfeito, a sua resposta da Raquel foram super completas, vocês até abrangeram outras dúvidas aqui, a Tamires pergunta se na faculdade vocês já pensavam em conservação, vocês já comentaram que os sonhos iniciais de vocês eram outros, depois a Bárbara até pergunta quais são as habilidades que vocês acreditam ser importante para um profissional que quer trabalhar em conservação. A Raquel comentou na apresentação dela da pesquisa, comunicação, capacidade analítica, inquietude, ter propósito e resiliência. Nessa linha, Caio, você quer englobar mais alguma habilidade que você julga importante? Olha, eu diria assim que os pontos que a Raquel trouxe complementam muito com o que eu disse, porque eu acabei dando um viés mais objetivo de carreiras e profissões e formações, né? Mas essa questão de você ter o propósito, de você esses outros aspectos relacionados à comunicação, capacidade analítica, também resiliência, até porque passei por maus bocados também aqui, não são só bons momentos, né? A gente passou muito tempo com os mercados muito difíceis de trabalhar, com
os preços muito baixos, então a empresa gerando muito pouco retorno, muito abaixo do esperado, e sempre aquela coisa de como é que vai ser o ano que vem, será que vamos continuar? Passamos por momentos assim também, né? Então, ter essa resiliência conectado com o propósito, acho que de saber que não, tudo bem, não está dando certo, mas a gente está a gente está mirando em algo que tem futuro, que tem potencial. Então a gente acreditou muito nisso e hoje estamos de certa forma coletando esses frutos, né? Então eu trouxe um aspecto mais objetivo, mas complementa muito bem esses pontos que a Raquel trouxe. Perfeito. Tem uma pergunta da Flávia, ela endereçou diretamente para você, Raquel. Ela pergunta: como você vê o mercado de restauração ecológica para os profissionais da área nos próximos anos? Nossa, eu acho que eu até estava conversando disso, assim, eu vou entrar no assunto, tá? Mas eu vou pensar assim que eu acho que hoje ainda a gente tem grandes empresas que têm um impacto ambiental muito grande. E, gente, o que eu imagino é que no médio prazo, até isso vai ser inadmissível, é impossível você pensar que existe desmatamento para você ter, assim, eu imagino que o mercado vai exigir isso, sabe? Eu acho que a restauração, a gente tem aquele pacto dos 12 milhões de hectares a serem restaurados pelo Brasil, né? Eu acho que isso não está em pauta, nem vou entrar no contexto, conjuntura política social do que a gente vive, mas isso não está em pauta, né? Mas tem que estar. Isso é parte do compromisso do Brasil, não é só conservação, é restauração, sim, é regeneração, né? Eu acho que e assim, muito por mim, na minha esfera antiga, assim, na minha esfera mínima que eu tenho aqui, né? Eu sei que a gente tem compromissos e tem obrigatoriedades com restauração, e todos os mercados têm, todas as empresas têm. Eu vejo que existe esse cenário, existe essa demanda, e é necessário, é mais que urgente, assim, né? A gente precisa olhar para a restauração mais do que como uma obrigatoriedade, ela é uma oportunidade, até uma oportunidade para nós, como profissionais, de entender essas dinâmicas, né? Entender os ecossistemas. E quando a gente pensa em restauração, a restauração ela não é só ambiental, e a gente tem uma mania de olhar o ambiental só para o meio ambiente. Não é, o ambiental é o ser humano e a relação do ser humano com o meio ambiente, é o meio ambiente em si, são as relações sociais entre os humanos que impactam o meio ambiente. Então, eu acho que o olhar para a restauração também tem um pouco isso, assim, de a gente restaurar a nossa própria conexão com a natureza, né? Eu acho que, eu não sei se eu respondi muito bem a tua dúvida, mas espero que eu tenha ajudado. Tô vendo que a Flávia está com a câmera até ligada, você quer perguntar? Não, eu queria só comentar, talvez, né? Eu sou bióloga por formação, né? Tenho mestrado em biologia animal. Ultimamente tenho trabalhado mais com pessoas do que com natureza, mas eu tenho me interessado bastante para essa área de restauração, assim, pensando no potencial mesmo, né? Que tem que andar junto com a conservação. E a gente tem essas metas que são gerais, mas também parece que tem um interesse maior, assim, até da população, né? Dessa coisa de plantar as árvores nativas, enfim, de você ter um consumo mais consciente associado à restauração. Então, tenho pensado bastante nisso, assim, talvez transitar para uma área dessa me faria muito feliz, porque contribuir para a restauração da natureza, né? É super gratificante também. Com certeza, Flávia. E até num contexto assim, não só o contexto que a gente fala de conservação, mas o contexto urbano, né? A gente tem há tantas iniciativas e ações de plantio em praça, de fazer sistemas agroflorestais urbanos, né? Eu acho que tem um leque assim muito legal. Perfeito. Eu vou agora endereçar endereçar. Quantos anos eu tenho? É uma pergunta que veio do chat da Dalila para o Caio. Vou ler aqui para ser fiel à pergunta da Dalila. Essa característica de desenvolvimento de projetos RED apenas em unidades privadas é exclusiva do Brasil? Você poderia dizer como funciona em outros lugares? Entendi que em outros locais os projetos são desenvolvidos também em áreas públicas. É isso mesmo? Tá? Eu vou até responder conectando um pouco com
resposta anterior da Raquel, nesse tema da restauração, o que a gente vê, falar primeiro da restauração, depois eu entro nessa questão do RED. Existem muitas pessoas, muitas iniciativas trabalhando restauração no Brasil, em diversos aspectos, mas sempre em pequena escala, né? Pode até estar gerando, de fato, um impacto relevante localmente, mas não nessa escala como a Raquel comentou, dos 12 milhões de hectares, né, que a gente precisa, que a gente tem ambição. Se a gente quiser endereçar metas climáticas, sem ambição, sem escala, a gente não vai conseguir. E esse é muito o viés da biofílica, né? Como transformar, como dar escala a iniciativas já existentes, como impulsionar isso, essas iniciativas através de mercados, de financiamentos. Então, esse é muito o trabalho que a gente vem tentando desenvolver, de pegar bons exemplos, iniciativas já existentes, com know-how, com expertise na área, e conseguir destravar aquilo, né, dar escala, impulsionar aquelas iniciativas. Isso no caso da restauração florestal. No caso do RED, né, que é o oposto, né? Nós estamos trabalhando em conservação, não muda o fato de você precisar de escala. Todo o projeto de carbono voltado para mercados como o que a biofílica trabalha demanda de muita escala. Então, esse é o principal norte que a gente teve para escolher trabalhar com foco em RED lá no início, né? Então, como eu falei ali, a soma de todas as áreas hoje em dia dá mais de 1,5 milhão de hectares, e queremos chegar a muito mais do que isso, né? Então, só na Amazônia você consegue grandes áreas nesse nível de escala para desenvolvimento de projetos de conservação. No entanto, áreas privadas para você desenvolver isso está acabando já. É uma área ou outra que você tem esse nível de escala e também pensando em propósito, em o que a gente busca, não dá para dizer que o nosso foco não deveria ser unidades de conservação. A biofílica não quer ficar toda a história nossa desenvolvendo projeto em área privada. Nós queremos trabalhar em unidade de conservação, de certa forma, ajudar na gestão do ativo que é público. Enfim, isso está também no nosso DNA. No entanto, você tem um problema no Brasil, um entrave institucional que, historicamente, sempre foi muito difícil você trabalhar nessas parcerias público-privada para desenvolver projetos, seja na gestão de ecoturismo, né, como numa gestão de um manejo florestal ou numa conservação florestal, né? Então, ecoturismo destravou mais nos últimos anos. Manejo florestal sempre foi muito incipiente, muito difícil de implementar nas unidades de conservação, e agora é uma nova aposta, né? Trabalhar carbono também, que no fim é uma abordagem de manejo, de gestão de um território. É isso que é o projeto de carbono de conservação. Então, se a gente não conseguir destravar isso institucionalmente com o poder público no Brasil, para que você, de fato, tenha essa abertura para concessões, para gestão privada nessas unidades de conservação, vai ser difícil de dar escala para os projetos de RED no Brasil. E complementando a pergunta, né, o que acontece em outros países? Não vou nem dizer África ou Indonésia, que são regiões que têm grandes projetos de conservação, todos em unidades de conservação, projetos de carbono, todos em unidades de conservação, mas a gente pode olhar aqui do lado, Colômbia, Peru, majoritariamente os projetos de RED em grande escala são projetos em áreas públicas, porque existe todo um posicionamento dos governos locais para incentivar que isso seja feito. Então, a gente tem esses entraves, esses obstáculos institucionais no Brasil, mas que a gente, passando isso, a gente tem tudo para dominar esses mercados com o desenvolvimento desse tipo de projeto em unidades de conservação e garantir a conservação dessas áreas, o que a gente sabe que o Brasil é aquela história da lei que pega e lei que não pega, né? Então,
unidade de conservação muitas vezes está só no papel, mas o Estado não tem condições de implementar uma gestão eficiente ali para garantir a conservação daquilo. Então, para a gente é essencial que isso alavanque, né? É um pouco disso o contexto. Perfeita a sua resposta, Caio. Muito obrigada. Tem uma dúvida aqui da Jaqueline, que eu acredito até que vocês já responderam, que ela pergunta, que ela, na verdade, ela começa dizendo que ela está fazendo engenharia ambiental e gostaria de saber como poderia começar a carreira dela em conservação. Se há cursos complementares mais específicos, o que vocês acham interessante ter de formação para trabalhar na área de conservação. Eu vi que vocês até comentaram que não tem um curso específico, que as áreas se complementam. Vocês querem adicionar mais algum comentário quanto a isso? Raquel ou Caio? Não, eu acho que eu adicionaria assim, eu acho que tem muito pela própria experiência, vivência, assim, sabe? Eu acho que tem que sujar a botina. Tem que sujar a botina, tem que ir lá, tem que ir para a Amazônia, tem que se enfiar, tem que ter cara de pau, bater e ir, assim, porque isso também ajuda muito, sabe? Assim, eu acho que é um clichê que eu vou falar, né? Mas é a experiência, né? A gente vai adquirindo experiência também. Então, acho que seja num estágio, seja como voluntário, e é muito legal porque eu não sei se ainda está rolando assim, mas há alguns anos atrás o ICMBio tinha voluntariado, sei que a Fundação Boticário tem voluntariado, a gente também vai tentar rodar um projeto de voluntariado, então acho que também essas oportunidades são legais de ganhar essa vivência, né? Só complementando, infelizmente, ainda esse meio da conservação é um meio relativamente pequeno. E como a Raquel disse, quem está sujando a botina de fato, todo mundo se conhece, as pessoas ou têm conexões, então você estar no meio, se fazer conhecer, né? Conhecer as pessoas que conhecem outras pessoas, como o meio é muito pequeno, é importantíssimo também. É legal, boa. Perfeito. Agora a gente tem uma dúvida direta para o Caio. Vou ler aqui também, Caio. O que falta para replicar o modelo RED mais associado às unidades de conservação em outros estados? É necessário que o modelo RED esteja associado desde a criação da UC ou pode ser incrementado a uma já existente? E aí, estou muito feliz com os exemplos de carreira com conservação que o Caio e a Raquel estão trazendo. Chega a aumentar a chama do desejo, olha, de atuar na área que às vezes parece tão distante. Eu só vou até responder eles antes de você responder, Caio. Não tem nada de distante aqui, gente. O que a gente sempre fala, até durante o curso do ICL, o quanto a temática climática é transversal, e quando a gente faz esse recorte como a gente fez hoje, na área de conservação, essa lógica, ela consiste, ela existe da mesma forma. Então, a gente vê profissionais da área de administração, advocacia, engenharia ambiental, todos eles trabalhando em prol de uma causa. Acho que até isso conversa muito com as habilidades que eles comentaram aqui. Então, está muito perto, não tem nada distante. Caio, por favor. É isso mesmo, é totalmente transversal. A aplicação, a linha de conhecimento, enfim. A gente se complementa muito aqui na biofílica com todo mundo que tem diferentes expertises e é muito rico o ambiente. E respondendo a pergunta dela, não tem necessariamente essa questão de a unidade, o projeto ter que ser implementado no momento que a unidade de conservação é concebida. O importante é que os estados, né, ou o governo federal, se for o caso, abram os processos para concessão, né? Porque você precisa de um processo de concessão para fazer uma gestão, para assumir uma gestão de uma unidade de conservação. Então, você precisa ter abertura da concessão, concorrência, enfim, assim como é feito em qualquer projeto de infraestrutura, enfim, é muito semelhante. O único ponto é que, no caso do RED, trabalhar a conservação florestal para fins de crédito de carbono, você pode trabalhar a conservação florestal em diversos âmbitos, assim como é o exemplo da Raquel com o Ecofuturo, que não está atrelado a crédito de carbono, mas é conservação florestal também. Mas trabalhar com finalidade de mercado de carbono, geração de crédito de carbono,
essas áreas precisam, como eu falei, ter uma escala muito grande, ou seja, são áreas acima de 50, 100 mil hectares, isso que é a escala de um projeto de carbono, e você ter áreas localizadas em regiões ameaçadas por desmatamento, né? Então, as áreas precisam estar sob ameaça, ter pressão externa de desmatamento. Isso é uma questão mais técnica, vamos dizer assim, do carbono, para você desenvolver esse tipo de projeto em unidade de conservação. Então, uma unidade de conservação lá no norte do Pará, onde ninguém vai, ninguém acessa, não tem a pressão dos vetores de desmatamento, assim, você tem diversas formas de você trabalhar a gestão, a conservação ali, mas, infelizmente, o carbono é algo que dificilmente se viabiliza, né? Perfeito. A gente está chegando ao fim desse bate-papo, até porque a gente tem que respeitar o tempo aí dos nossos convidados. E tem uma última pergunta aqui, tem outras, para as outras pessoas, se ficar alguma dúvida que a gente não conseguir responder aqui, depois eu entro em contato com eles, se for uma dúvida mais específica. Mas tem uma aqui que apareceu mais de uma vez, e eu acho que seria interessante para a gente finalizar essa conversa, que é como que é a dinâmica do dia a dia? Foi uma pergunta da Tamires. Tem muito relatório, tem muita viagem, tem muita tabela. Então, se vocês puderem contar um pouquinho do dia a dia do profissional da área da conservação, eu acho que vai tirar bastante essa dúvida que surgiu mais de uma vez aqui no nosso chat. Raquel, quer começar? Claro, começo assim. Olha, a dinâmica do dia a dia, ela é bem dinâmica. Tem muita tabela, tem, assim, e depende também muito do projeto, viu, o Tamires, porque eu desenvolvi alguns projetos de educação ambiental que eram no norte de Minas e na Bahia em 2019, e aí, assim, pelo menos 2 semanas do meu mês eu tinha que estar lá fazendo acompanhamento e desenvolvimento dos projetos junto dos professores, com os coordenadores, então isso varia muito, mas com certeza a viagem tem que ter, assim, eu acho que esse conhecimento da ponta é muito importante, tem muita apresentação, acho que eu trouxe a questão da comunicação, um pouco disso também, porque eu acho que essa fluidez e esse dinamismo para apresentar também é muito importante, porque você está sempre mobilizando e engajando as pessoas, seja para elas participarem do seu projeto, seja porque você precisa de informação delas, seja porque elas lá na frente vão fazer parte da oficina do manejo florestal da Jussara. Então, eu acho que tem esse componente assim, da comunicação, das apresentações, dessa articulação e mobilização, que é bem grande. Eu, particularmente, fico com gestão de projetos, então, todos esses instrumentos de gestão de projetos também ficam com a gente, aí tem, claro, né, que aqui a gente vende esse amor, essa paixão e o que motiva e leva e apresenta, né, mas por trás tem toda a gestão por trás que tem curva S de projeto, tem apresentação, tem definição de escopo, tem aquelas planilhas de planejamento, então é um dia a dia bem dinâmico do ponto de vista de produção mesmo, de gestão, mas também por conta da interação que você tem com pessoas, né? Então, você sempre está tendo que buscar engajar, buscar mobilizar, articular para conseguir esse stakeholder estar do teu lado quando você for apresentar. Então, eu vejo, pelo menos no meu dia a dia, na minha realidade, é bem dinâmico, né? Então, seja por conta da ponta de você estar acompanhando uma visita super estratégica lá no parque, seja porque você está fazendo uma apresentação para um diretor, ou porque você está fazendo a gestão e você tem todas as suas planilhas, aquela doideira toda de gestão de projetos. Caio. Legal. Bom, se eu falar o meu dia a dia, pode ser que desanime um pouco o pessoal, porque é quase inteiramente só de reuniões, né? Então, mas Essa é uma realidade, né, Caio, do home office, a gente passa o dia em reunião. Nossa, mas não deixa de ser muito dinâmico também. Então, falando de uma maneira geral, como eu comentei, a Biofílica, ela é uma empresa de gestão de projetos. Então, independente do cargo, né, se a pessoa estagiário ao diretor, todo mundo está focado numa gestão ali, num dia a dia de gestão. Então, o trabalho técnico em si da produção dos relatórios, a gente trabalha muito com fornecedores, com terceiros que a gente contrata
muitas vezes para elaborar estudos, e a gente faz muita compilação disso e assegurar, obviamente, de que todo aquele trabalho está sendo feito da forma como precisa ser feito, de acordo com as regras, os padrões de certificação. Então, nosso dia a dia é muito essa relação com nossos parceiros, das atividades que estão sendo implementadas em campo, do monitoramento disso tudo que está sendo implementado, e sempre voltado para a preparação de auditorias, né? Todo ano, pelo menos 2, 3 auditorias a gente vai tendo desses projetos, né? Então, a gente tem essas agendas que tomam muito do nosso planejamento anual, vou dizer assim, né? Por outro lado, a gente tem muito um trabalho de inteligência interna. Então, a gente tem muito estudo, muita leitura, porque essa parte de meio do carbono é um universo muito rico. Então, a gente trabalha muito essa construção de uma inteligência interna da equipe, estudando iniciativas semelhantes, estudando projetos em qualquer lugar do mundo que tenham algo para acrescentar no nosso trabalho, estudando formas de melhor implementar os nossos projetos. Então, eu dividiria um pouco, 70% do nosso tempo na operação dos nossos projetos, na condução dos monitoramentos, das atividades, um alinhamento com o nosso parceiro nas atividades em campo, e uma outra parte nessa parte de inteligência e muitos estudos, né? Tem muita visita de campo, sim, mas boa parte do nosso trabalho é de escritório ou do home office, que é o que a gente até adotou hoje, né? A Biofílica é uma empresa do Anywhere Office, a gente chama, né? Então, a gente adotou isso como permanente, apesar de a gente ter o escritório. Eu estou no escritório nesse momento, mas quase ninguém vem. Mas as viagens acabam sendo, dependendo da função da pessoa, do projeto que ela está alocada, vai ter mais ou menos viagens, né? Hoje em dia, por exemplo, eu viajo muito menos e acaba sendo mais as viagens como eu falei, de novos projetos, para visitar áreas que podem virar novos projetos, do que as áreas que dos projetos que a gente já tem, mais antigos, que eu até tenho um pouco de saudades de ir, e temos os parceiros e amizades que a gente fez lá, que hoje em dia eu vejo muito menos, né? Só por reunião de videoconferência, mas acaba sendo um pouco desse dia a dia, né? Perfeito, a gente foi jogado para esse mundo virtual sem muita escolha, né, em todos os setores. Eu ia finalizar, mas na verdade eu estava vendo aqui no chat, tem uma pergunta bem legal do Henrique, e eu vou finalizar esse nosso bate-papo com a pergunta dele. Vou ler aqui, gente. O Henrique diz: boa noite, pessoal, parabéns pelas apresentações. Parabéns também tem que, né? Não é só a pergunta. Na visão de vocês, qual é o maior desafio para que essas áreas deixem de ser vistas como uma área apenas de despesa? E o que não gera retorno financeiro para grandes corporações? E como fazer isso ser comum? E aí ele até coloca aqui que ele quer também muito saber a opinião da Raquel. Então, Raquel, por favor. Claro. O Henrique traz uma provocação que é assim, acho que não é nenhuma pergunta, Henrique, é uma provocação. Eu vou falar, eu estou aqui interpretando como, tá? Porque eu acho que agora, e aí falando agora mesmo, essa agenda ESG que todo mundo está falando, né? A pauta da sustentabilidade super em alta, eu acho que agora a gente é encarado como uma área que dá um retorno, né? Existem projetos que têm uma valoração como carbono, existem projetos de ativos ambientais, serviços ecossistêmicos que têm um olhar e traz uma questão de valoração, mas é um desafio, e agora a gente está surfando nessa onda boa, que é a pauta da sustentabilidade, está na agenda setting de tudo ali, né? Então, está um momento muito legal, mas não é sempre assim, e nem, na verdade, nunca foi assim, né? Eu acho que a gente sempre teve que batalhar por recurso, e eu vou falar muito especificamente no nosso caso, porque a gente é um instituto dentro de uma grande empresa, né? Então, é um instituto, e a criação do parque, ela não tem nenhum vínculo legal, não tem nenhum vínculo de obrigação, de certificação, não tem nenhum vínculo legal, não tem nenhum vínculo de licenciamento, né? Foi totalmente voluntária. E o instituto como um todo, ele tem uma atuação.
muito positiva. Então, a gente é uma agenda positiva. O que a gente fala é, bom, a gente está há mais de 20 anos trazendo uma agenda positiva em sustentabilidade. Se isso não puder agregar ao seu propósito de marca, a sua reputação, a sua imagem, e isso não for um diferencial para esses mercados que agora você está acessando, não sei o que vai ser, né? Então, a gente surfa agora numa onda super boa de que o ESG está colocado e todo mundo tem falado, e a sustentabilidade está numa pauta, mas nem sempre foi assim, né? A gente sofre muito sempre com questões de orçamento, com questões orçamentárias. Acho que o Caio trouxe uma coisa super legal de que os projetos se retroalimentam, né, do ponto de vista de geração de receita. A gente tem esse desafio porque a própria visitação do parque muitas vezes não fecha, né, o número não fecha, e a gente tem esse olhar mais de sensibilização ambiental, mas é sempre um desafio, assim, eu acho que agora a gente consegue ver e dar a devida importância para a pauta que a gente traz de conservação, de educação ambiental, da sustentabilidade como um todo. Não sei se eu te respondi, Henrique. Caio, você quer complementar? Bom, essa foi, como a Raquel disse, a tônica do nosso trabalho por muitos anos, né? Então, o pessoal corria da gente, né? O pessoal da conservação só traz custo, né? Então, pelo menos na área da biofílica, o pessoal da área comercial sempre foi uma batalha muito grande para você conseguir. A gente dizia que a gente fazia um trabalho de catequese, né? De ir nas empresas e explicar, passar a palavra da conservação, né? Vamos dizer assim. Explicar por que isso é importante, por que você tem que destinar uma parte do seu recurso para isso, né? E a pessoa sempre apertando a gente, tudo bem, eu tenho um orçamento aqui, mas é isso que eu posso te oferecer, como se a gente estivesse pedindo uma doação, mas não era, estava vendendo algo, né? Então, sempre foi esse processo de trabalhar, como a Raquel também comentou, né? Vejo muitas semelhanças de trabalhar com recursos escassos, sempre no aperto, né? Foi muito a tônica e hoje eu acho que é bom a gente ter passado por isso, estar num momento de, entre aspas, maior bonança, porque a gente também tem a noção da melhor gestão e alocação desses recursos, né, que agora estão vindo. Mas, ainda hoje, por mais que a gente esteja num outro momento, onde antes o pessoal, digamos assim, que nos ignoravam, corriam da gente, as empresas, enfim, agora todo mundo quer vir, quer conversar com a gente, quer falar, quer marcar reunião. Mas ainda a conservação não está... poucas pessoas estão ganhando dinheiro com conservação, vamos dizer assim. Então, no dia que isso deixar de ser custo e se tornar investimento, se tornar algo de fato que todo mundo enxerga como um investimento vantajoso, eu acho que a gente vira esse jogo, né? Então, a gente está melhorando, de fato, deu uma alavancada muito grande, coincidência ou não, com o período de pandemia, muita coisa mudou para essa agenda de conservação, mas eu vejo um horizonte que ainda precisa as coisas melhorarem muito ainda, né? Então, por exemplo, transformar a conservação florestal numa atividade que gera tanto retorno quanto qualquer outra produtividade, produção agrícola, né? Aí sim você está virando o jogo, né? Então, é esse o nosso objetivo. A gente está muito longe disso, mas a gente vê um caminho, né? Então, não vai ser só por uma agenda ESG, porque as empresas agora acham legal compartilhar isso, falarem que colaboram com a Amazônia e tal. Esse é o primeiro passo, mas ainda está muito longe do ideal. Ainda estamos no custo, vou dizer assim, no custo dessas empresas. Mas isso está virando, esse jogo está virando, e em breve eu vejo que isso vai se tornar algo inédito na história, né? Conservação, restauração, deixar de ser custo e passar a ser investimento. Perfeito, essa pergunta do Henrique veio para fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo. Acho que deu para a nossa audiência entender bem as dúvidas que eles tinham com relação à carreira, os projetos.
Queria perguntar, por último agora, para vocês, se o pessoal pode encontrar vocês em redes como LinkedIn. Eu estou vendo até que a Raquel já está compartilhando no chat o site. Então, aproveitar esses minutos finais para vocês compartilharem, para quem ficou interessado, aonde encontrar mais informações sobre o Parque das Neblinas ou sobre a biofílica. Vou pedir para a Raquel começar nas respostas. Legal, gente. Eu deixei o link aqui do YouTube, que é um compilado de biodiversidade de fauna, que é fofinho, vocês têm que ver. E também deixei o link para a biblioteca virtual do Ecofuturo, que tem uma série de publicações que vão desde educação ambiental, como o próprio planos de manejo, uma coisa super técnica, mas que vale a pena para dar uma olhada e, né, adquirir um pouco de conhecimento. Totalmente à disposição para a gente conversar, para a gente trocar. Eu convido todo mundo para visitar o parque, vai lá no site do Ecofuturo, entra na abinha Parque das Neblinas, tem agende sua visita, conheçam, vale a pena, é 1h30 no máximo de São Paulo, são águas cristalinas, tomar um banho de rio gostoso, então vale a pena. Meu LinkedIn, Raquel Coutinho, totalmente à disposição para a gente conversar, para quem quiser mais trocar. E sigam o Ecofuturo nas redes, né? Tanto no Facebook é Instituto Ecofuturo, e no Instagram é @ecofuturo. Então, segue a gente também para dar uma força, ajudar a gente lá nos compartilhamentos, ajudar em todas as publicações e no engajamento como um todo. E agradecer umas carinhas boas que eu vi aqui, agradecer todas as perguntas. Natália, agradecer a sua mediação, foi muito bom poder compartilhar um pouquinho com vocês, assim, acho que tem muita paixão envolvida aqui em falar, mas é também assim uma parte que a gente precisa de quanto mais pessoas mobilizadas para isso, melhor, assim. Então, o que a gente puder ir trocando, contem comigo, tá? Foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês, essa horinha aí com a gente trocando. Obrigada. Obrigada a você, Raquel. Caio, por favor. Eu queria falar primeiro que eu também recomendo a visita no Ecofuturo. A Biofílica já foi lá uma vez. Nós fizemos uma visita de fim de ano, ficamos um dia todo lá, foi muito legal. A comida lá é muito boa, recomendo. Então, também, recomendo para que vocês pensem nessa oportunidade. Sobre redes sociais, então, sugiro que vocês, quem tiver interesse, siga a Biofílica, a gente publica muita informação, divulga muita opinião e também descrevendo algumas questões sobre discussões como um todo, sobre mudanças climáticas, mercado de carbono, qualquer tipo de assunto que a gente veja que é importante para traduzir um pouco para o público geral, a gente faz isso. Nós temos um blog com diversas publicações, então sugiro que vocês, quem tiver interesse, siga lá. Sigam a gente também no Instagram, fazemos muitas publicações lá. Estamos começando no Instagram também, mas é uma nova rede social para a gente, mas está sendo bem bacana. No meu LinkedIn também, Caio Galego, quem quiser se conectar comigo lá, fica à vontade. Eu não publico tanta coisa, mas estou por lá. E também, por fim, agradecer aí pelo convite, foi muito legal compartilhar com vocês aí, responder as perguntas. É um pouco do nosso papel, como eu disse, a gente que aprendeu a ser a catequizar as empresas, né? Também, de certa forma, sempre assumimos esse papel de, em todos os meios possíveis, divulgar o trabalho, explicar o nosso trabalho, porque mercado de carbono, certificações, conservação não é algo que está no dia a dia de todo mundo. Mesmo quem é da área de conservação não sabe muito sobre carbono, sobre mercados, então é o nosso papel, como sempre foi. Então, é um prazer também compartilhar esse conhecimento com vocês. Obrigada, Caio. Obrigada, Raquel. Em nome do ICL, nosso muito obrigada pelo tempo, dedicação e apresentação de vocês. Foi ótimo. Assim, a dinâmica, o formato, tudo. Muito, muito, muito obrigada. E para a audiência, calma que ainda tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Deixa eu dar aqui o famoso share screen, o famoso compartilhar a tela. Porque agora eu quero saber como vocês estão saindo
dessa conversa sobre conservação? Vocês estão como coatis, apaixonados por conservação? Vocês estão muriquis, querendo trabalhar em conservação? Vi muita gente querendo já passar o currículo aqui no chat. Vocês estão como tangará? Passou muito rápido esse bate-papo, eu quero mais conversa sobre conservação? Ou vocês estão como a ariranha, processando a informação, processando tudo isso que vocês viram ao longo desse bate-papo? Só escolher o bichinho para a gente ter uma noção como que a nossa audiência está saindo dessa conversa. Aí muitos apaixonados por conservação, então já valeu a pena. Não tem como não ficar apaixonado, né, gente? Vamos combinar que não tem como. Eu acho que eu tô querendo trabalhar em conservação. Como ainda não sei, mas como é uma área transversal, tem o meu lado comercial, tem espaço aí para mim. Então, gente, temos aí uma ariranha processando as informações, e aí no empate a gente tem os coatis e os tangarás. Então, tem muita gente que diz que passou muito rápido e muita gente apaixonado por conservação. Então, acho que isso é uma boa resposta do quanto o bate-papo foi legal para todo mundo, não só para a gente, mas para a audiência também. Meu muito obrigada de novo a vocês que participaram, interagiram do chat, e aos nossos convidados. A gente encerra por aqui, na certeza que haverão novos papos sobre conservação. Obrigada a todo mundo, um beijo, boa noite. Gente, muito obrigada a todos, viu? Obrigada, meninas do Hub de São Paulo. Nossa, Nath, sua mediação foi incrível, viu? E boa noite para todo mundo.